E podemos começar ou mais um tempinho? Podemos começar. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse grande evento aqui representando a ABEMAR. Gostaria de, primeiramente, saudar a todos, primeiramente a Karine, em nome de todas as mulheres aqui da plateia. Acho que a participação de vocês ainda é um pouco tímida, infelizmente, na indústria de construção naval, e a participação de vocês é importantíssima nesse momento de retomada do setor. A gente quer cada vez mais mulheres atuando aqui no nosso setor de construção naval. Saúdo também a todos os presentes, comandante Jones, Arialdo, que é o grande companheiro lá do Mauá, o almirante Batista também por estar aqui nos acompanhando. Gostaria também de agradecer ao Robson pelo convite, por esse maravilhoso evento aqui do Seminário da Economia do Mar, da oportunidade de estar propagando, né, a mentalidade marítima, né, por todos os cantos e por ter dado a oportunidade também, né, da ABEMAR, da gente estar sendo impulsionado, né, esse evento para outros cantos do país. Agradeço também ao Regazi, que é o nosso mais novo conselheiro lá na ABEMAR e que é referência total no tema de economia do mar, que tem muito para agregar para todos. E também transmito o agradecimento ao João Leal, que tem sido grande parceiro da ABEMAR também desde o início. Tá? Falando um pouquinho, rapidamente, só introduzir a ABEMAR, porque a ABEMAR é uma associação nova, para quem não conhece. A gente criou a ABEMAR em outubro do ano passado, né, e começou nossas operações a partir de janeiro. Né? Hoje a gente já conta mais com 25 associados, né, um crescimento bem rápido, e a gente nasce de dentro do Sinaval, mas a gente tem total autonomia, né, de gestão, de pautas e tudo mais. E o nosso maior propósito é convergir e integrar, né, empresas de todos os tamanhos em prol da economia do mar. Então, é muito oportuno a gente estar aqui nesse grande evento. Para a gente é uma honra muito grande estar participando aqui desse evento. Como o tema é construção naval, né, eu vou fazer uma breve introdução sobre a construção naval no mundo e a importância dela. Né? Como é que a gente vê a construção naval do mundo? Né? Como é a construção naval no mundo? A China, por exemplo, representa mais de 50% da carteira mundial de construção naval. Mas isso não foi à toa. Né? Foram 20 anos de forte incentivo governamental, muita resiliência para chegar no patamar que eles estão hoje. Né? A Coreia, né? Nós estivemos lá no ano passado na Coreia. Né? Hoje é líder mundial em embarcações tecnológicas, né? Embarcações verdes. E o que é que nós ouvimos lá, comandante? Que o estaleiro, um dos maiores estaleiros da região, né, não vou citar aqui o nome, que emprega mais de 30 mil pessoas, há 10 anos não apresenta prejuízo. Né, opera no vermelho há 10 anos, mas é apoiado pelo governo, pelo forte fator gerador de emprego e renda que ele tem na região. Né, são mais de 30 mil empregos diretos somente esse estaleiro. E o último exemplo que eu quero dar é em relação aos Estados Unidos, né, o pai do liberalismo, né, a nação mais liberal do mundo. Os Estados Unidos, a gente tem o Jones Act, que toda embarcação que opere na costa americana tem que ser construída nos Estados Unidos e com tripulação americana. Né? Isso dado a importância da construção naval, né, para os Estados Unidos. No Brasil, né, diferentemente, a gente já não tem essa mentalidade. Infelizmente, a gente vive de ciclos. A construção naval chega a picos e vales, e a gente não tem uma perenidade que permita que a gente consiga atingir um nível de competitividade mundial para que a gente possa ser autossustentável, né? Não ficar dependendo de encomendas internas, mas que a gente possa buscar um mercado internacional. Essas variações afetam muito a nossa questão da competitividade. Né? Agora, fazendo essa breve introdução, só queria falar que vamos fazer 2 rodadas de perguntas. Tá? Peço para os nossos convidados que se atentem ao tempo, de 5 minutos cada pergunta. E, por último, na segunda pergunta, já faça as considerações finais para que a gente possa dar um encaminhamento. Então, como sempre, mulheres primeiras, vou começar com Karine Fragoso. Eu trouxe a minha cola aqui para não perder nenhum ponto aqui, né, das perguntas, Karine. Mas a gente sabe da importância da Firjan aqui no estado do Rio de Janeiro com a indústria de construção naval. Né? Vocês, inclusive, semana que vem tem o lançamento do Panorama Naval, isso confundir com o anuário que foi ontem, né? Anteontem. Karine, a Firjan percebe a importância da construção naval e da reparação na criação de emprego e renda aqui no Rio de Janeiro. Como vocês percebem isso? Qual a importância da indústria naval na geração de emprego e renda? E, fazendo um pouquinho mais, como que a Firjan tem trabalhado para capacitar, né, as pessoas na indústria naval aqui no estado do Rio? Tá bom. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada pelo convite. Fico muito satisfeita de retornar aqui a esse teatro. Acho que depois de perto de 20 anos, a gente esteve aqui lançando uma feira em 2005, eu grávida, quase 9 meses.
porque a gente vinha trabalhando naquele período também com esse mesmo propósito, né, da retomada da indústria naval, da gente conseguir conversar e alinhar propósitos, e a Firjan continua com o mesmo propósito. O grande propósito da Firjan, como sistema indústria, né, é gerar emprego. Né? E como é que a gente gera emprego? A partir do apoio às indústrias que estão no estado do Rio de Janeiro, principalmente aqueles grandes mercados. Então, quando a gente está falando de óleo e gás, que é uma área que eu atuo, né, que eu faço a gestão dentro da Firjan, óleo e gás é um grande mercado que demanda tudo de todo mundo. E construção naval também. Né? Quando a gente olha para Firjan, o que a gente faz pela Firjan, e aí você vai me permitir fazer aqui uma rápida fala sobre o que é a Firjan e o sistema Firjan. A Firjan, a gente trabalha para abrir mercado. Né? Então, a gente trabalha em regulação, por exemplo. A gente hoje está trabalhando para termos o PL das eólicas offshore. Importante nesse momento para o Rio de Janeiro, importante para os estaleiros, importante para a economia do mar, importante para o futuro que a gente quer construir para o Rio de Janeiro. A partir desse PL, há 2 semanas atrás, essa semana a gente teve mais um outro PL que agregou ao PL do hidrogênio, que foi aprovado, importante para a gente também. Há 2 anos, não, mais de 2 anos, nós tivemos a aprovação do PL do gás, importante. Então, quando a gente aprova um PL desse, e é um trabalho da Firjan, né, de pautar todos esses PLs, e depois todo um trabalho de regulação desses PLs, e depois a construção desses mercados que são abertos, a gente está abrindo oportunidade para que a indústria participe. Quando a indústria participa, ela tem um contrato, ela vai precisar do quê? De um profissional capacitado para poder fazer a entrega que aquela empresa, aquela indústria, aquele empreendedor buscou. E aí a gente entra com o Senai, que é onde a gente atua na capacitação profissional. Quando você tem um contrato, você vai buscar uma solução tecnológica, vai desenvolver um processo, e você também, através dos Senai e dos institutos, você tem o suporte para essa indústria. Quando a gente está com um contrato, com um trabalhador, a gente precisa tratar do trabalhador. Aí a gente entra com o SESI, saúde, educação, lazer, educação para o filho do trabalhador. E aí a gente precisa de gestão, IEL, toda a parte de gestão executiva a partir do IEL. E para a gente fazer isso tudo, a gente precisa de um suporte, que é um encadeamento produtivo direto e indireto. Então, você está falando de um escritório de advocacia, você está falando de um escritório de contabilidade, a gente entra com o CIS e volta com isso tudo para a federação. Então, assim, pelo que a gente trabalha? Para ter cada vez mais brasileiros e brasileiras trabalhando na indústria do Rio de Janeiro e do Brasil, porque isso é que movimenta a nós e a economia do estado do Rio de Janeiro. Bom, dito isso, o que a gente faz também é traduzir demandas. Né? Então, hoje a gente traduz, por exemplo, o que a gente está vendo que vai vir de plataformas. Né? Então, os FPSOs, as unidades estacionárias de produção, né, que vão produzir o óleo e o gás, o que significa cada plataforma dessa que está cada vez maior? Significa mais tonelagem em aço, mais válvulas, mais risers, mais uma série de equipamentos que vão ser produzidos por pessoas. E aí você vai estimar, então, a geração de emprego. A gente tem uma estimativa de geração de postos de trabalho, né, que é muito diferente da geração de emprego, que é constante, né? E aí a gente diz que a gente comemora cada novo emprego que é gerado no Rio de Janeiro, porque isso possibilita que a gente trabalhe. Então, para o que a gente vê de construção de plataforma especificamente, a gente tem um horizonte de construção de 7.000 empregos, ou seja, permanentes. Quando você vai para posto de trabalho, esse número aumenta bastante, mas é emprego que vai ficar e que vai gerar renda, e é uma renda também maior do que a média, e que também garante uma continuidade. Importante sobre a fala que você falou de continuidade, e aí aqui a presença da Marinha do Brasil, né? A importância que a gente vê da demanda não só do óleo e gás, mas da demanda da Marinha do Brasil, porque é assim que você reduz essa distância entre vales e picos. Né? Então, você se torna um pouco mais sustentável quando você tem uma marinha de guerra, ou uma marinha mercante, que é capaz de manter os seus investimentos também.
como a gente está vendo recentemente, e que a gente hoje já fica um pouco preocupado por conta de contingenciamento. A gente está vendo isso nas agências regulatórias, a gente está vendo isso na Marinha também, isso já nos preocupa bastante, né? E a gente é bastante sensível, porque isso é que dá. Então, assim, não adianta você ter só o alto de demanda, porque você pressiona muito a oferta, e você trabalhar com um vale muito grande, porque você desconstrói tudo o que você passou muito tempo para construir. Então, assim, rapidamente, né? E só diretamente linkado na tua pergunta, a gente recentemente, através do programa, né, para a indústria da construção naval, que está sendo liderado pelo MIDIC, da qual muitos de vocês participam, o Senai do Rio de Janeiro foi chamado pelo Senai do Departamento Nacional para liderar o Comitê Técnico Setorial, que é como nós fazemos a atualização do nosso portfólio de educação. Então, o profissional que o Senai está formando hoje está adequado para o mercado de trabalho? Essas são as perguntas que a gente faz, e cada categoria profissional é exaustivamente trabalhada com os agentes privados e os agentes públicos, para que a gente tenha a garantia de que o profissional que a gente está colocando no mercado de trabalho, de fato, vai atender as necessidades do mercado. Cumprir os 5 minutos, né? Perfeito, muito obrigado, Karine. Brava como sempre. Comandante Jones, para o senhor agora. Acho que tem aí umas oportunidades, né, no mercado, mas eu queria uma visão um pouco mais ampla do senhor que trabalha há muito tempo no segmento. A gente, como eu falei anteriormente, né, a maioria dos países que tem construção naval fomenta essa indústria de construção naval, né, com políticas públicas que promovam a expansão desse segmento. E no cenário geopolítico cada vez mais tenso, né, quando a gente está vendo guerras na Ucrânia, tensões no Oriente Médio, a gente passou por um período complicado, né, de pandemia, que aumentaram os preços do frete no ano passado bem recente, né? Qual a importância, assim, como as oportunidades que a gente tem no Brasil aqui, como o TP25 da Transpetro, as plataformas da Petrobras, repartição de apoios, mas principalmente a Transpetro, que é a empresa do senhor, como isso poderia refletir em oportunidades para a economia brasileira? Como essa demanda, esses navios que estão aí em plano de implementação, de contratação da Transpetro, como isso pode refletir em oportunidades para a economia brasileira? Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de inicialmente agradecer o convite, agradecer a FACERJ, agradecer ao João, ao Robson, por estar aqui, pessoal, junto com esses colegas de mesa estelares aqui. Temos muito respeito e admiração para falar de um assunto extremamente importante para a sociedade brasileira, porque ele toca num assunto, senhoras e senhores, que a sociedade brasileira precisa encarar. Algumas coisas já foram faladas aqui no painel anterior. A sociedade brasileira precisa encarar qual é o papel da indústria no projeto de nação. Qual o papel da indústria no projeto de nação? Nós entendemos que a indústria, as várias indústrias, indústria marítima, indústria naval, economia do mar, o papel é fundamental para um país que queira ser verdadeiramente soberano e, principalmente, com as características do Brasil, pessoal. O papel da indústria no projeto de nação do Brasil é importantíssimo, porque, como dizia o antigo professor da UFRJ, da Faculdade de Economia da UFRJ, Davi Kupfer, a indústria é o miolo da economia. A indústria é o miolo da economia. A indústria, ela compra e venda para os serviços e para o comércio. A indústria compra e venda para a produção. Ela sustenta a economia. E só temos economias fortes onde nós temos indústria forte. Infelizmente, no nosso país, pessoal, e é uma questão que nós, como sociedade formadora de opinião, precisamos atuar, nós observamos que a discussão sobre política industrial, porque o tema é política industrial, no nosso país ainda é rasa. Os diversos especialistas de Google, hoje o que tem mais é gente que acha que é especialista em tudo, não sabe nem do que está falando com relação à política industrial.
Política industrial é uma coisa extremamente importante para o país. Quais foram os anos, João, que o Brasil mais cresceu? O Brasil mais cresceu quando ele teve intensas ondas de atividade de política industrial. E nos anos que ele não teve isso focado, foi o ano que ele teve mais decepção do ponto de vista econômico. Mais decepção do ponto de vista econômico. E não é só aqui, pessoal. Um estudo recente do FMI, ele retrata claramente quais são os principais países que têm mais política industrial, de incentivo, de estímulo para os seus países. Adivinha quais são? Os países da OCDE, Estados Unidos, China, Europa, são os países que tiveram mais de 2.500 iniciativas de política industrial, gerando quase 12 trilhões, vou repetir, 12 trilhões de dólares de política industrial aplicada nos seus respectivos países. E nós aqui temos vergonha, às vezes parece que a gente tem vergonha de falar de política industrial. Não, nós precisamos falar sim, porque é importante para o projeto de nação do país. Política industrial é fundamental para o desenvolvimento do país. Não somente aqui, e aí vou dar 2 exemplos que você acabou de citar, que às vezes tentam contaminar do ponto de vista ideológico, mas não é ideológico, é política de Estado, Almirante, não é política de governo. Estados Unidos e China, eles são, do ponto de vista de vários aspectos, contrários, mas todos eles têm política industrial, e principalmente na área marítima. Os Estados Unidos com Jones Act, que tem 100 anos de continuidade de política marítima industrial lá, independente se é democrata, se é republicano, 100 anos. E a China com diversos mecanismos, que a Coreia também copiou, que inclusive ainda possui e aplica na sua indústria naval, que permitem que eles tenham essa expansão toda. Por que aqui a gente não pode falar sobre isso? Devemos falar sobre isso. Devemos exigir que o papel da indústria seja tão importante quanto o papel do agro, com todo respeito ao agro. Mas você sabe quanto que a indústria gera de impostos no Brasil, quanto o agro gera? A indústria gera 640 bilhões de reais de impostos, enquanto o agro gera 90. Dá para ter espaço para os dois, mas a gente não pode prescindir de uma indústria forte, indústria naval, e em todos os aspectos forte, sob pena de ficarmos novamente, ou tem gente que acha que a gente continua, uma colônia. A gente quer ser uma colônia, uma fazenda, para vir aqui. Nós defendemos que não. Nós precisamos ser efetivamente soberanos, e a política industrial no Brasil precisa ser cada vez mais discutida e implementada, como é feito nos diversos países do mundo. Obrigado. Muito bom, comandante. Comandante, muito bom, até fazendo um gancho, né? A gente tem visto aí cada vez mais países... Está saindo o som? Está baixo, né? O senhor falou muito bem de política industrial, né? E o que a gente está vendo é um novo movimento mundial de revisão das políticas industriais. É o liberalismo que antes todos os países do primeiro mundo pregavam. Estou vendo que isso deu errado, né? A China veio e engoliu todo mundo, né? Não está deixando mais as indústrias americanas, europeias a crescer. Então, esses países estão revendo essa política industrial para o mais protecionismo, mais subsídios, né? Mais defesa da indústria local, porque ela gera muito valor, gera muito emprego, muita renda, muita tecnologia. Parabéns pelo seu discurso. Passando aqui para o Almirante Batista, e eu vou seguir a mesma linha que eu fiz da pergunta para o comandante Jones, né? Nesse cenário de geopolítica, né, cada vez mais tenso, eu volto a falar isso, o Brasil, as pessoas falam muito que o Brasil não tem guerra, o Brasil é um país pacificado, mas a gente tem reservas naturais aí gigantescas, seja na Amazônia, seja na Amazônia Azul, né, que envolve todo o mar, né, toda a economia marítima que a gente está atuando, né? E a gente vê, né, a necessidade, a demanda da Marinha por meios navais para garantir a nossa soberania, ela é muito grande. E eu queria saber do senhor qual a importância de a gente ter uma marinha de guerra equipada em defesa dessa nossa soberania, né, nacional, principalmente para defender nossa Amazônia Azul, que tem riquezas imensuráveis. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela pergunta, João. Um grande prazer estar convivendo não só com você, mas com todos os outros aqui da mesa e
o público, né? Em particular, me sinto privilegiado, eu não participei de nada do processo de escolha, mas caí com alguns amigos aqui, comandante Jones, Arialdo, conheço de longa data, Arialdo labutando aí comigo aí no chão de fábrica, aí nessa área industrial, e a Karine foi um grande prazer conhecê-la, então é uma oportunidade única que a gente tem de conversar, expor ideias, expor os lados, e eu não tenho dúvida de que é a única forma de que nós possamos chegar a políticas públicas que atendam todos os setores. Os interesses nem sempre são tão convergentes como nós gostaríamos, mas a realidade é que é preciso conversar, é preciso chegar, e a Marinha entende muitas vezes, e ela assumiu, de certa forma, um protagonismo no planejamento espacial marinho, de determinar até essas diversas atividades e áreas que são realizadas pelos os vários atores que participam dessa questão, não só industrial, mas como ocupação e exploração de aspectos do mar, né? A gente diz que constitucionalmente, né, e a gente está conversando aqui sobre, entre aspas, construção naval, a Marinha, na verdade, gosta de chamar de indústria naval. Construção naval é o nascimento, talvez seja o berçário, né? Quando o navio, aí, 4 anos, talvez com a gestação, né? Demora 9 meses, a Karina fala 9 meses para nascer, o navio demora 4, 5, às vezes um pouco mais tempo para nascer, mas a maior parte do tempo de vida dele e a maior parte do custo, 80% do custo de um navio está concentrada na operação e hoje no desfazimento. Então, a verdade é que a construção naval, ela é significativamente importante e a gente tem que investir nela. Estou desviando um pouquinho da sua pergunta, mas eu chego lá rapidamente, né? Mas o fato é que a gente tem outras áreas por investir. A área de manutenção e a área de desfazimento, elas são grandes oportunidades. A gente tem que enxergar, eu não estou abrindo mão e não abro mão da área de construção naval, que é o primeiro princípio. Se você construiu aqui, a tendência é que a manutenção e o desfazimento sejam feitos aqui, mas a verdade é que a gente tem outras áreas para explorar. Ela não só representa em tempo 80%, mas em custo também, um pouco mais até de 80%. Então, a verdade é que indústria naval contém, digamos assim, a construção naval, e a gente tem que se preocupar com essas outras áreas. Mas, para responder a sua, de certa forma, a pergunta e tentar linkar com esse processo, né? A Marinha tem um inventário e baseada numa ideia política, ou seja, existem documentos de política, que são políticas públicas que determinam qual deve ser o tamanho da Marinha. E a Marinha tem duas vertentes, de defesa nacional, de defesa naval, né, e de autoridade marítima, que é garantir os interesses do Brasil no mar, né? Então, o comandante da Marinha é a autoridade marítima, e ele delega essa competência para diversos órgãos da Marinha que gerenciam esse processo. Alguém citou, estava aqui o capitão dos portos do estado do Rio de Janeiro, na parte da manhã, nessa palestra, ele é uma das, digamos assim, agências que colabora com esse processo. Então, na área de defesa, ou seja, de atividade mais clássica da Marinha, de defesa territorial, de defesa da nossa soberania, muitas vezes as pessoas só veem a Marinha ou a perspectiva da Marinha como um embate entre atores globais, né? Entre países, conflito entre países. Hoje as ameaças são muito diferentes. É o narcotráfico, é o tráfico de pessoas, as questões ambientais. Nós sofremos em 2019 o que a gente considera uma agressão ambiental com as poluições das praias do Nordeste, por um derramamento de óleo por um navio, e a gente teve a competência de fazer levantamentos para saber exatamente de onde saiu, quando saiu, a deriva que levou, né? Então, ou seja, hoje as ameaças são bastante distintas. Se a gente continuar analisando só sobre a perspectiva muito tradicional de Estado contra Estado, de ator estatal contra ator estatal, acho que nós estamos perdendo um pouquinho de tempo. Obviamente que a Marinha estará pronta e tem se preparado para isso. Mas, na verdade, existem muitas outras atribuições que a gente deve se preparar. Então, a gente tenta fomentar na sociedade essa mentalidade, né, daqueles que só nos encaram mediante uma questão bélica, que a Marinha é muito mais do que isso. E a atuação da Marinha é muito mais do que isso. E para fazer frente a esse portfólio, é preciso investir em navios, né? Sejam eles com tripulação ou não tripulados, como é uma tendência mundial. E para isso, hoje, como a gente chega a isso? Aí está o link, digamos, na nossa conversa, da indústria naval. É incentivando a construção naval. Os nossos principais projetos estratégicos estão totalmente centrados aqui no Brasil, por decisões que foram, obviamente, institucionais, mas apoiadas pelos governos. Então, a construção dos submarinos classe Riachuelo, no estaleiro em Itaguaí, um complexo excepcional, e no qual a Marinha pretende avançar na construção do submarino nuclear, né? E muita gente às vezes questiona a questão nuclear, é uma inclusive alternativa para a transição energética. A verdade é que
Muita gente tem medo, talvez, por ouvir falar de certos efeitos, e a gente, obviamente, tem que tratar esses efeitos digamos assim, da energia nuclear, mas é uma energia extremamente limpa, se responsavelmente tratada. E a energia nuclear não tem só aplicabilidade militar, até porque esse submarino ele é um submarino convencionalmente armado, com propulsão nuclear, ou seja, o gerador nuclear só gera calor, que produz vapor, que propulsiona o navio, né? Mas muito mais do que isso, a energia nuclear ela pode produzir radiofármacos, indústria alimentícia, e nós estamos perdendo tempo nisso, né? Vários países já utilizam isso, né? Então, principalmente nos radiofármacos, nós estamos muito atrás nisso. É uma realidade que nós deveríamos atacar, né? Então, o portfólio da Marinha, além dos submarinos da classe Riachuelo, nós estamos construindo as fragatas classe Tamandaré, num estaleiro em Santa Catarina. Estamos construindo no Arsenal de Marinha, até convidei o comandante Jones, convidei o Arialdo quando eu estive lá no Mauá recentemente para conhecer o navio patrulha que a gente está construindo lá no Arsenal. Estamos desfazendo, porque nós construímos submarinos, não é novidade para a gente, lá no Arsenal de Marinha, que já tem mais de 150 navios construídos desde a sua fundação, é o estaleiro mais antigo do Brasil, 260 anos, começou ainda no Brasil Império, né? Mas estamos desfazendo um submarino, que é um grande desafio, que não é, digamos assim, gerar divisas por isso, mas se desfazer do passivo ambiental que ele gera, né? Então, ou seja, nós assumimos o ciclo de vida completo do navio, construção, manutenção e depois desfazimento. Então, nós estamos extremamente envolvidos com essa cadeia, e a Marinha não pode deixar de fazer parte dessa digamos, discussão sobre a indústria naval, né? E que bom que estamos todos sentados aqui, ouvindo a opinião dos outros, ouvindo perspectivas, e esse seminário, né, patrocinado ou proporcionado pela FACERJ está sendo espetacular para isso, para que a gente continue, né? Tomara que, muito mais do que as palavras aqui ditas aqui, o networking depois finalizado daqui, ele produza mais interação entre a gente. E o Rio de Janeiro em particular, apesar da Marinha ser uma instituição nacional, e a gente transcende um pouquinho nesse sentido, mas a Marinha tem naturalmente um grande carinho pelo Rio de Janeiro, 80% dela está concentrada aqui, né? E a gente naturalmente tem um carinho no tratamento dos assuntos que são de desenvolvimento não só da cidade quanto do estado do Rio de Janeiro. E somos parceiros para todo momento nesse sentido. Então fica aqui só para finalizar o meu desejo, expressando em nome da Marinha do Brasil, de trabalhar sempre em conjunto com qualquer área, qualquer um que deseje, né? A Marinha é do Brasil e a gente só existe porque os brasileiros, a sociedade pensa que nós devemos existir. Então, essa é a nossa razão de ser, e assim continuaremos trabalhando para o progresso e o desenvolvimento desse país. Muito obrigado. Muito obrigado, Almirante. Fortalecendo a nossa Marinha, nós fortalece também a nossa construção naval, né? Acho que é um importante aliado, a Marinha é um importante aliado da construção naval brasileira, e a construção naval brasileira também é um forte aliado da Marinha. Arialdo, amigo, para você, o estaleiro Mauá é o estaleiro mais tradicional que a gente tem no Brasil, né? Um estaleiro aí centenário. Não que você seja centenário também, né? Mas você participou aqui de... Estou pintando o cabelo. Você participou de diversas fases da indústria naval, né? Os picos e vales que a gente comentou aqui, e acompanhou essa variação de política industrial. Eu queria que você desse seu relato de como foi, pela ótica sua e do estaleiro Mauá, essa sensação do entorno do Mauá, né? Como foi o comércio, as pessoas trabalhando no estaleiro, como era nesse momento de pico e como era no momento de vale, como foi esse impacto, né, do vale no entorno do estaleiro Mauá. João, boa tarde a todos. É muito interessante a gente falar sobre o estaleiro Mauá, porque em todo lugar que eu vou, seja no Brasil inteiro, às vezes fora do Brasil, todo mundo conhece o estaleiro Mauá. É incrível. Ou tem um parente ou alguém que já trabalhou lá. Então, é muito legal o reconhecimento do estaleiro Mauá, ao longo, não é tão antigo quanto a Marinha, mas a gente já está com quase 170 anos. Então, passou por todos esses momentos de alto e baixo da indústria. E vamos, já que a gente não tem 100 anos, vamos pegar os últimos 50 anos. Na década de 70, a indústria naval chegou à segunda maior do planeta. Então, o povo brasileiro, a gente tem condição de fazer. A gente fez. A gente não é aquele povo que vai dizer assim, se nos der trabalho, a gente sabe fazer. Não, a gente já provou que sabe. O estaleiro Mauá fez parte disso.
Nos últimos 20, 30 anos, a gente teve uma outra grande demanda da indústria naval, aqueles mais novos. Quem tem 40 a menos só viu essa segunda parte. Quem tem 40 a mais viu a década de 70 e 80, né? Então, era muito legal que quando o estaleiro Mauá, o primeiro reflexo era no trânsito. Eu já tive vezes de chegar no estaleiro e ficar 40, 45 minutos dentro do meu carro, dentro do estaleiro, sem conseguir sair de lá, porque eram quase 10 mil pessoas trabalhando. Aquilo era um formigueiro de gente, né? E o que acontecia? Você tinha emprego para o taxista, naquela época não tinha Uber, né? Então, era um emprego para o taxista, emprego para o pessoal da gastronomia de Niterói. Quem já foi no Caneco Gelado ou na Gruta de Santo Antônio? Fazendo propaganda aqui. Fui hoje, por sinal. Foi hoje, né? Então, o que acontece? Era difícil até você conseguir vaga nesses lugares decolores, ali perto do estaleiro. Então, toda a indústria naval trabalhando, geralmente gera de um emprego da indústria naval, gera de 4 a 5 empregos indiretos. E aí a pessoa que está dentro do estaleiro, ela pede comida, ela coloca o filho no inglês, ela coloca o filho numa academia. Então, toda a comunidade, ela acaba recebendo indiretamente o que a indústria naval gera. Quando ela fala de empregos, né? É um efeito multiplicador, com certeza. Então, a gente viu isso no estaleiro Mauá. E de uma hora para outra, aconteceu a mesma coisa que aconteceu na década de 80. Foi aquele colapso, né? O estaleiro Mauá saiu de quase 10 mil pessoas trabalhando lá dentro, chegou a ter 200 pessoas. Então você imagina a comunidade ali ao redor, como sofreu, né? Muitos dos nossos trabalhadores vêm daquela comunidade ali do Morro da Penha, né? Da Ponta da Areia, Ilha da Conceição, né? Quem conhece a Ilha da Conceição aí, era quase impossível, ela concordou, né? Sair da Ilha da Conceição 5 horas da tarde, né? Era mais fácil ir a pé do que sair de carro ou de ônibus. Então, a indústria naval tem esse poder, principalmente na cidade de Niterói, né? Que é uma cidade que vive a indústria naval por causa do estaleiro Mauá, né? Há quase 170 anos. Então, a gente é referência no mundo, referência no planeta. E você sabe, né? Eu já falei algumas vezes, até no último evento que a gente fez lá na OTC, né? Eu falei com o pessoal, é muito engraçado quando o pessoal faz aquela pergunta assim: o estaleiro Mauá morreu? Fechou? Eu falo, não fechou. Tá, então como é que vocês vão fazer, gente? Poxa, esse tempo todo sem trabalhar, como é que vocês vão conseguir fazer de novo? Eu falei, amigo, a gente ficou 150 anos sem fazer módulos. Nos deram módulo para fazer, a gente fez mais de 50. A gente nunca tinha feito módulo no estaleiro Mauá. Só fazia construção naval. E aí fizemos uma tecnologia totalmente diferente, uma coisa complexa. Hoje a gente está lá no estaleiro fazendo estruturas dessa natureza. Então, isso tudo, você começa a comprar insumos, aí o transportador, ele tem que levar o insumo até o estaleiro. Então, todo mundo ganha com a indústria naval, não só o emprego no estaleiro. E é muito legal ver aquele estaleiro voltar a crescer, né? Tivemos a visita recentemente da Marinha. A gente está tendo uma parceria muito boa com todos. O mais legal dessa época é que todos nós estamos juntos, seja o sindicato, seja os empresários, Transpetro, Petrobras, a Marinha, todo mundo junto com o mesmo objetivo. Isso está sendo a parte mais legal. Obrigado. Muito bom, Arialdo, muito bom. E assim, você falou muito bem os exemplos do impacto na sociedade, né, no entorno. Mas a gente tem também impacto no governo, né, porque a indústria naval, você sabe, não paga muito bem, né, então o trabalhador começa a colocar os filhos na escola particular, né, então são menos pessoas, crianças em escola pública, então se alivia o Estado nisso. Você alivia a criminalidade, porque se o cara está trabalhando, né, ele tem renda, ele vai sair da criminalidade, né, você paga plano de saúde para os seus funcionários, então, para ele e para a família, então ele alivia o sistema de saúde público, então tem todo um benefício social que a indústria naval traz, que não é só questão de números, não é só questão de lucro, né? É questão de sociedade, né? A indústria naval traz benefícios para a sociedade. Muito bem, muito obrigado pelo seu relato aqui, Arialdo. Dando a continuidade aqui na segunda parte das perguntas, aí eu vou voltar para a Karine novamente, vou seguir essa mesma
essa mesma ordem, Karine, uma coisa que eu aprendi com você é defender que a indústria brasileira ela é limpa. Ela é muito mais limpa do que os principais concorrentes mundiais. 5 vezes mais limpa que a coreana, 6 vezes mais limpa que a chinesa. E depois que eu escutei isso de você, eu coloquei isso no meu discurso. Onde eu falo isso. A gente tem que usar essa vantagem no mundo cada vez mais olhando para a descarbonização, olhando cada vez mais para questões sustentáveis. Como é que a gente pode tornar isso um benefício para a nossa indústria? Como isso pode virar uma vantagem competitiva para a nossa indústria? Como é que você vê isso? Oi. Então, isso é uma coisa porque a gente sempre repete, né, que a nossa matriz elétrica é a matriz mais limpa do mundo, depois da França, que é base nuclear, né? Então, e aí quando você vê um ranking, né, o Brasil está lá no topo. Pô, é difícil, né? O Brasil está no topo, é o primeiro, gente. A gente tem que se orgulhar disso. É a matriz elétrica mais limpa do mundo. Poxa, se a gente consome uma energia, né, uma eletricidade que é a mais limpa do mundo, é porque a gente já pagou esse investimento. Então, assim, o nosso produto, né, o que a gente produz hoje na indústria, pagou e paga uma conta por esse investimento. Por isso que... E não foi um investimento que a gente disse, não, vamos investir aqui porque a gente quer ser mais limpo. Não, porque a necessidade nos forçou a ir para esse caminho, né? Como é que a gente provê energia, como é que a gente entrega energia elétrica, como é que a gente dá mais conforto para a população, porque energia é conforto, né? Veja, a gente precisa de água, a gente precisa de alimento e a gente precisa de energia. Energia é conforto. O mundo, nós vamos continuar demandando cada vez mais energia. Então, o Brasil precisou investir em energias limpas, porque tinha também esse privilégio, né, de ter água para fazer hidrelétrica, né, e de ter cana por conta da crise do petróleo, desenvolveu o programa do Proálcool e desenvolveu as térmicas, a gás, porque tinha gás naquele momento para prover o que faltava de água para as hídricas, e a gente foi pela solar, que era cara também, mas foi um investimento que a gente fez porque a gente precisou fazer e estamos muito bem. Fomos para a eólica onshore, queremos ir para a offshore porque existe aí toda uma tecnologia já desenvolvida que suporta esse investimento da eólica offshore. Então, a gente tem hoje uma matriz mais limpa porque a gente decidiu ir por esse caminho e a gente pagou esse preço e continua pagando esse preço. E a nossa indústria, por ser mais limpa, ela deveria ser melhor precificada, ou seja, esse critério de limpeza deveria entrar no preço final dos nossos produtos. Não entra. Então, quando eu estou comprando uma válvula, né, que vai para a minha embarcação, esse preço válvula de 100 moedas, ele é comparado com um preço válvula limpa, hoje chamada verde, né, que pode ser mais verde. A gente não se nega que ela seja mais verde, mas já é uma válvula verde, ela é comparada com uma válvula que não é verde só na base da unidade monetária, né, das moedas. Então, eu comparo uma válvula que me custa hoje no Brasil 100 moedas com uma válvula que me custa 80, mas que eu vou pagar muito mais do que 20 moedas para descarbonizar ou tornar essa válvula verde. Então, a precificação do produto nacional, ele tem que estar de acordo com o que a gente já investe, já paga para ter um produto verde. Se eu trago um produto de fora do Brasil e tenho que passar esse produto por um processo de descarbonização, ou tenho que, de alguma forma, compensar o mundo pelo que foi gasto, o que foi emitido de carbono, né, e ao final a gente vai pagar de novo, porque a gente que está dentro de todo o encadeamento, quando você faz a conta de ponta a ponta, por que não aproveitar a indústria nacional? Então, esse é um critério que a gente vem defendendo, que tem que ser um critério utilizado nas nossas licitações, utilizado na nossa visão de compra, como a Marinha utiliza há muito tempo, que é também o que o Almirante comentou, que é olhar pelo ciclo de vida útil do bem, não olhar só na compra, olhar todo o processo de reparo, de manutenção, de operação dessas embarcações, desses meios navais. E aí, esse critério é fundamental, porque se a gente está falando sério de transição energética, se a gente está falando sério que a gente precisa limpar o mundo
para as nossas próximas gerações, para o futuro que virá, para deixar como legado para os nossos filhos e netos, para eles nos dizerem o que o pessoal estava pensando, gastando tanto CO2. Não, se a gente quer realmente fazer isso, a gente precisa proteger, como vocês colocaram, o que a gente já tem e valorizar de forma correta o que a gente já faz. A gente já é muito bom, né, em fazer produto limpo. A nossa engenharia é uma engenharia que é super valorizada fora do Brasil. A gente não cansa não, mentira. A gente recebe muita empresa que vem procurar a gente e hoje tem vindo mais por conta desse movimento que está sendo feito pela construção naval, buscando a engenharia do Brasil. Olha, eu quero investir no Brasil porque eu sei que é uma engenharia de confiança, eu confio na engenharia. É um ambiente super seguro, né? A gente tem a felicidade de ter uma operadora, né, que é extremamente cuidadosa com segurança. Então, a gente é uma indústria super certificada, super auditada, super inspecionada. A gente é mais inspecionada do que a indústria lá fora. Então, nossos produtos são produtos customizados para as nossas necessidades. A gente, que é um outro erro, comparar o que a gente produz customizado com o que é produzido em série. Eu não vou em nenhuma loja do Leblon comprar uma blusa branca de alfaiataria e pagar o mesmo preço que eu vou pagar de uma blusa branca de malha que está, desculpa, ali no Saara, que vem da China, ou que vem de qualquer outro país. São produtos diferentes. O nosso produto que a gente produz aqui nos nossos estaleiros é diferente do que é produzido em série fora do Brasil. Isso não quer dizer que a gente não deva construir escala e produção em série. O que eu estou dizendo é que hoje a gente tem um diferencial e a gente não pode comparar, né, preço de banana com banoffee de banana, né, ou que seja, qual é o nome que estão dando hoje. Mas é isso, né, é importante a gente entender que a gente já é um país limpo, a gente pode melhorar muito em muitas áreas, mas a gente já é limpo e a gente precisa precificar de forma correta. Não cair na armadilha de que a gente precisa ainda pagar mais para descarbonizar o que a gente já tem descarbonizado. Muito bom. E quando você estava falando, eu estava aqui, peguei o celular indelicadamente, porque eu estava querendo acessar os dados, né? Que eu recebi e salvei justamente para essa pergunta. Desculpa, eu não vou... Mas assim, a gente tem todos esses dados medidos, a gente publicou isso no Panorama Naval. O Panorama Naval é uma publicação que a gente coloca no mercado, que a gente entrega para o tomador de decisão, para quem é curioso, de 2 em 2 anos. Então, sempre aos anos pares, né? Então, esse ano é um ano de publicação do Panorama Naval. A gente, em 2016, dentro do Panorama Naval, e isso está disponível para vocês, a gente fez todo um mapeamento de todos os estaleiros, quais eram as nossas capacidades fabris, né, no Rio de Janeiro. A gente sempre fala que metade da nossa capacidade fabril, né, capacidade de tonelagem, está no Rio de Janeiro, né? A outra metade está espalhada pelo Brasil, mas a gente tem uma alta capacidade de construção, de reparo, de manutenção, e agora a gente quer também de desmantelamento, né, e toda a parte de descomissionamento que virá também, mas que a gente também precisa construir resposta para, né? A gente diz assim, os nossos estaleiros foram construídos para construir, né? E existe um investimento, uma tecnologia agregada ali, que é muito mais cara do que quando você tem um estaleiro preparado para desmantelar ou descomissionar, desconstruir, enfim. Então, a gente também é outra atenção. Mas, voltando ao ponto, a gente lança, então, na próxima terça-feira, o Panorama Naval 2024, né, em que vai trazer novamente esses dados, né? O Panorama tem a participação, né, do artigo do comandante Jones, tem a participação de autores, para além dos dados que a gente traz, e a gente reforça esses números, né? A gente fez uma comparação de quanto é que, quando a gente aumenta a participação da indústria nacional na fabricação de uma embarcação, quanto que cada percentual, ou cada 10, eu acho que a gente fez de 10 em 10, significa em redução de CO2, de emissão de CO2 nessa fabricação. Então, assim, quanto mais indústria naval você tem na fabricação de uma embarcação, menos emissão de CO2 você tem.
Então, a gente apresenta esse balanço. A gente vai lançar, então, a edição 2024 na terça-feira. A gente segue do lançamento para a abertura da Naval Shore, uma semana que a gente vai estar junto, né, falando e trabalhando mais por essa indústria. Perfeito, Karine. E até o ponto que eu estava trazendo é justamente que saiu um relatório da G20, mostrando quanto cada país do G20 gera de matriz elétrica, quanto cada país tem percentual de energia limpa e energia não renovável. O Brasil está em primeiro lugar como na matriz energética, a matriz elétrica mais limpa, e a Coreia, que é um dos principais concorrentes, está lá em último, com 91% da matriz elétrica não renovável, né, vindo de fontes emissoras de CO2. É isso, a gente vem falando e vem estudando o que a gente está chamando de processos produtivos eficientes em carbono. E o Brasil se enquadra muito bem nesses processos produtivos eficientes em carbono, né? E aí, isso, a gente está coletando uma série de informações para juntar. Tem dentro da política, da nova política industrial, né, que foi lançada, dentro, acho que do capítulo de bioeconomia, tem a construção pelo MEDIC de um selo verde. Então, isso é uma ação que é importante a gente se juntar para estar lá junto com o MEDIC. Uma outra ação que a gente, pelo Senai, a gente já fez, eu digo assim, né, as coisas vão mudando de nome, né, Boca de Sino continua por aí, quem conheceu, com outros nomes, mas continua por aí. Então, a gente tinha um programa chamado Produção Mais Limpa, né? Então, a Produção Mais Limpa era uma consultoria que você entrava na fábrica e media todo o processo produtivo. Então, tudo que entra, como sai, se entra energia, como é que essa energia sai dentro de um produto, qual é o resíduo, o que você faz com esse resíduo. É um programa de mais de 20 anos. E aí, sempre que a gente fala de transição energética, a gente tem que falar de eficiência energética e integração energética. Às vezes você não tem só uma fonte, você tem mais de uma, e aí você traz economicidade para o teu negócio também, né? Já estou falando demais aqui, gente. Obrigado, Karine, mais uma vez. Vou até usar a tua fala para fazer um gancho para a pergunta para o comandante Jones aqui. Na verdade, do comandante, eu queria fazer duas perguntas para o senhor, né? Uma muito aderente ao que a Karine está falando, assim, nessa questão de transição energética, como a construção naval brasileira pode contribuir também para essa questão da transição energética. E um outro ponto que ela falou foi a questão da customização da indústria naval brasileira, né? Os nossos navios são muito mais customizados, não estão em série, e isso isso tem diversos reflexos, né? Mas o que a gente escuta muito na grande mídia, né, que não é especializada, é que nossos estaleiros, às vezes, não atendem em prazo a gente sabe que não atende em prazo, às vezes, por questões até de continuidade de um processo construtivo, mas falam também da qualidade. O senhor opera, hoje são 26 navios, né, fabricados no Brasil? 26 navios construídos no Brasil, né, a estaleiro brasileiro e outros tantos construídos ao redor do mundo, Coreia, China. Tem essa diferença mesmo de qualidade entre navio construído no Brasil e navio construído lá fora? Obrigado pelas perguntas, João. E realmente, pessoal, é muito interessante. E nesse mundo que nós vivemos, precisamos novamente setar o debate da maneira equilibrada. A questão da transição energética que a Karine está trazendo, ela é fundamental para a nossa sociedade. É um tema extremamente importante, porém, a transição energética tem que ser justa, né, pessoal? A transição energética tem que ser justa, tem que ser equilibrada. Países que poluíram mais, que chegaram no grau de desenvolvimento maior, devem contribuir para isso, para que todos cheguem num grau de desenvolvimento sustentável. E eu estava num evento do G20 ontem, muito interessante também, onde eu vi um negócio que é fundamental, eu queria compartilhar com vocês. O tema é G20, transições energéticas justas, porque não vai ter uma bala de prata. Para cada país vai ser uma solução diferente. O representante da União Africana, que está no G20, ele falou assim na reunião, que o Brasil hoje, felizmente, é o líder, porque ele tem muito a mostrar no G20 como liderança. Como é que vocês querem falar em transição energética para a África? Nós não temos nada. Isso é muito importante, que seja feito da maneira equilibrada e que seja um caminho para que todos os países atinjam um grau de desenvolvimento equilibrados também. A indústria naval brasileira e a indústria naval hoje
Se nós realmente formos comparar como é construído um navio hoje aqui e construído lá fora, é só observar qual é a matriz elétrica e energética dos países hoje que são os maiores construtores. China é baseada em carvão, pessoal. Coreia também. Então nós temos que parar um pouco com o nosso complexo de vira-lata, né, Karine? De dizer que a gente é ruim em tudo, só é bom em futebol. Eu não sei mais nem se é bom em futebol, mas pelo menos no feminino, né? O feminino está indo melhor. Só que tem muita coisa boa que o Brasil tem para mostrar. Coisa boa no século XXI. Uma delas é a questão realmente da descarbonização, da transição energética, a maneira como isso é colocado e que venha junto com aspectos fundamentais, que é a segurança energética. Não adianta falar das coisas separadas. Construção naval brasileira, hoje temos 26 navios, pessoal, inclusive navios cariocas, com muito orgulho. Temos navios que foram construídos no Mauá, navios da classe dos economistas e desenvolvimentistas brasileiros, foram batizados em homenagem aos economistas e desenvolvimentistas brasileiros, Celso Furtado, Rômulo Almeida, Sérgio Buarque de Holanda, já diziam naquela época, com o CEPAL, olha só, nós temos que ter o nosso próprio discurso, não adianta adotar discurso com sotaque, que depois a gente aqui vai pagar um preço. Navios que não devem em nada a qualquer navio construído na China e na Coreia. Não devem nada em termos de equipamentos, em termos de eficiência. Nosso índice de eficiência dos navios da Transpetro, construídos no Brasil, os cariocas, Anita Garibaldi também, é um navio que foi construído lá, é de 99%. Transportamos 56 milhões de metros cúbicos em 2023, zero vazamento. Um dos melhores índices de prevenção a acidentes do mundo. Sabe com quem que está embarcando lá? Brasileiros e brasileiras, igual a gente, homens e mulheres. Por que não? E também já embarcamos de cabeça para os navios existentes na questão da descarbonização, de termos serviços de baixo carbono, Karine. É isso mesmo, vai ser um diferencial para qualquer empresa, que ela seja segura, que ela seja eficiente e que ela seja sustentável. Nossos navios, já adotamos um plano de descarbonização com tecnologias existentes, como, por exemplo, tinta anti-incrustante, que permite que o navio, almirante, fique fundeado 150 dias e não tenha a incrustação, a gente chama de craca, né? A craca. Tá? Temos apêndices hidrodinâmicos, que permitem que o navio economize 10% no seu consumo de combustível e emissão, e em 23 a Transpetro deixou de emitir, só com a primeira fase do plano de descarbonização, nos navios construídos aqui. 60 mil toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas para a atmosfera. Com muito orgulho a gente diz, temos uma frota das mais verdes do mundo, e é o que nós pretendemos agora com a nova frota do TP25, porque é isso, o Brasil tem condições sim, ele tem capacidade, ele precisa olhar para frente e acreditar que nós podemos fazer um país melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, né? Muito obrigado, comandante. Passar mais uma pergunta, nessa linha da questão da qualidade, vou fazer uma pergunta para o Almirante Batista. Eu tive recentemente também na Itajaí, visitando o estaleiro da Marinha, né? O estaleiro que está construindo as fragatas da Marinha, né? E eu fiquei impressionado, primeiro pelo alto nível de qualidade, tecnologia, gerenciamento, né? A fragata foi entregue agora essa semana, teve a cerimônia de lançamento, e assim, realmente é um case de um estaleiro muito tecnológico, né? Provando que a excelência da Marinha também se reflete na questão da construção dos navios para ela. E olhando aqui pelo cenário aqui da Baía de Guanabara, a gente tem, né, reconhecidamente o maior parque industrial de construção naval do Brasil aqui, estaleiros, diversas áreas propícias à construção, reparo, manutenção, enfim, uma série de serviços atrelados principalmente à parte de construção e manutenção naval. Como o senhor vê o potencial da nossa região com as encomendas da Marinha? Como a Marinha pode contribuir para o desenvolvimento dessas parques instalados que a gente tem aqui, que hoje, infelizmente, está ocioso e a gente precisa resgatá-lo? Eu vou um pouquinho, obrigado pela pergunta, eu vou até também um pouquinho como panorama nacional da indústria naval e parte dele sobre a construção, né?
Na verdade, essas regionalizações talvez tenham algumas consequências que nem sempre a gente controla totalmente, né? Quer queira, quer não, existe uma guerra fiscal, às vezes, entre estados, existem representações políticas que, às vezes, fazem diferença nesse quesito, e a gente tem que entender que isso é do jogo, isso não é nenhuma crítica, muito pelo contrário, isso faz parte do cenário, né? Então, ou seja, se o Rio de Janeiro quer voltar, digamos assim, à sua posição, à estatura que sempre ocupou nesse cenário, é preciso um plano integrado para que essas ações elas transcorram e levem o Estado, de certa forma, a essa situação, né? Isso seria muito benéfico para diversos segmentos, como a gente vê, e realmente o seu comentário sobre o estaleiro Brasil Sul, onde estão sendo construídos as fragatas classe Tamandaré, é um grande exemplo, mas a gente também não tem, digamos assim, nenhuma vergonha, muito pelo contrário, é um produto que a gente pouco mostra, mas a verdade é que o nosso estaleiro em Itaguaí, na Ilha da Madeira, é espetacular também, onde constrói os submarinos, uma estrutura que desde da fabricação, da unidade de fabricação de estruturas metálicas, que fica afastada do mar, então a gente transporta por estrada as seções do submarino, né, numa manobra complexa, uma manobra viária pouco usual, digamos assim, para levar os submarinos até a água. Então, assim, são complexos industriais que se posicionaram, mas existe um diferencial para cada um deles, que aí é a questão tecnológica, né? O navio de guerra é mais complexo que o navio mercante, de uma maneira em geral, então tem uma questão tecnológica envolvida nisso. E aí talvez esteja, digamos assim, a grande percepção de que cada estaleiro tem que entender. Vai ser difícil competir somente em construção naval com alguns países que as legislações trabalhistas e as questões ambientais são relegadas a um segundo plano. Vai ser difícil, já que a gente está fazendo a nossa lição de casa, mas os outros não fazem, né? Então, qual espaço a gente deve ocupar? Eu devo ocupar a construção? Eu devo me alocar na manutenção ou no desfazimento? É uma opção gerencial de cada estaleiro. É difícil hoje controlar o ciclo completo. É difícil, eu confesso que para vários estaleiros, a Marinha acaba fazendo isso porque é uma incumbência por si só, é a autoridade marítima, faz às vezes com prejuízo, mas faz essas atividades. Agora, cada estaleiro tem que buscar uma vocação. Essa é a grande realidade. Se todos quiserem participar da construção, se todos quiserem participar da manutenção, se todos quiserem participar digamos assim, do desfazimento, acho que vai ser um ambiente autofágico. Obviamente que concorrência é sempre importante, né? E eu, assim, complemento um pouquinho a resposta, de certa forma, do comandante Jones, né? Quando eu entendo que é necessário, de certa forma, algum tipo de subvenção do Estado, e o Estado tem que optar por isso, para a construção naval, mas ela não pode ser tão protecionista que ela nos iniba a melhorar de qualidade, a produtividade. A produtividade é um ponto que não deve desaparecer nesse processo. Porque muitas vezes o protecionismo leva a gente não ganhar em produtividade. E quando se alguma decisão governamental ou de Estado nos expõe, digamos assim, ao cenário internacional, a gente não tem a mínima capacidade de competir. Então é uma dosagem difícil que deve ser muito mais uma política de Estado e nunca uma política de governo. Concordo plenamente com isso. É difícil a indústria naval, de uma maneira em geral, por si só digamos assim, se sustentar. É preciso, de uma certa forma, uma subvenção do Estado, mas é preciso também essa organização na política industrial, de forma que cada um descubra as suas vocações, né? A Marinha tenta, digamos, de certa forma, minimizar alguns dos gaps. Então, quando alguns desses, e a Karine comentava isso, quando alguns desses entes, né? Hoje os únicos, vamos assim chamar, dois armadores que estão construindo aqui no Brasil é a Marinha e a Transpetro. Não tem mais ninguém construindo aqui, né? Essa é uma realidade. A gente tenta compensar isso, por vezes com os nossos projetos estratégicos, por vezes com umas outras atividades, para não deixar morrer, né? Então, hoje aqui na Renave tem um navio da Marinha fazendo, né? O Mauá participou desse processo licitatório, tem um navio da Marinha fazendo um período de manutenção, o navio tanque Almirante Gastão Mota, um navio tanque. É uma tentativa de nós passarmos para os outros lados atribuições que a gente não digo que a gente não teria capacidade, que a gente tem capacidade de fazer, já fizemos várias vezes a manutenção, mas a gente vê que existem outros parceiros que têm essa capacidade. Então, vamos também atuar com eles. Então,
é uma, digamos assim, a contribuição da Marinha para essa perspectiva. Tem vários outros processos construtivos ou de manutenção sendo realizados. No VAR de Promar, que fica lá em Suape também, a gente tem navios fazendo período de manutenção lá. Então existe um transbordamento, não só na nossa capacidade da Marinha, e para a gente, né, passando por questões bastante complicadas, orçamentárias, ainda assim a gente entende que a gente tem que manter um pouco da estrutura de manutenção naval e construção naval existente, com às vezes o sacrifício de outros aspectos que a gente gostaria de desenvolver. Essa é a visão da Marinha e contribuição para isso. Como você tinha pedido, né, na verdade eu encerrei a pergunta, mas como você tinha pedido, eu faço minhas considerações finais aqui, né? Eu, além de agradecer muito pela participação e agradecer a FACERJ por essa possibilidade, né? Na Marinha, um dos grandes pensadores que a gente usa nas escolas, né? E é um brasileiro, não tem porquê, tem muitos grandes pensadores navais e que militaram em distintas áreas, né? Mas um dos grandes que a gente valoriza é Rui Barbosa, né? E Rui Barbosa, além de diplomata, ele tem muitas frases e muitos pensamentos que refletem questões sobre a guerra, né? Ou sobre a natureza filosófica da guerra, a natureza social da guerra, né? E quer queira, quer não, volto a dizer, nós somos preparados para isso. Se o bom Deus nos permitir, nunca chegaremos a essa situação, e é o que a gente sempre trabalha para. Mas a verdade é que ele trabalha muito e ele, talvez não tendo conhecimento dessas questões de soft power ou hard power, ele sempre defendeu um pouquinho desses dois. E ele dizia, né, e que é a minha consideração final, que o mar que nos enriquece, né, durante a paz, vai ser o mesmo que nos vai contrapor durante a guerra. Vai nos proporcionar sofrimento durante a guerra, exceto se você se preparar para essa situação. Então, construa na paz aquilo que você não gostaria de passar e entenda, digamos assim, construa na tranquilidade para que nos momentos de dificuldade você tenha background, você tenha respaldo. Muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado, né? Excelentes palavras, comandante, parabéns. Vou fazer a última pergunta aqui para o Arialdo, já estão me cobrando aqui que a gente já está com o tempo avançado, e já peço para o Arialdo já fazer as considerações finais. Arialdo, a gente está aí num cenário aí de perspectiva de retomada do setor da construção naval com grandes encomendas. A gente tem diversas FPSOs aqui a serem contratadas pela Petrobras, a gente tem o plano da Transpetro aí já com edital na rua de 4 navios Rendimax, né, possivelmente mais 8 gazeiros. A gente tem as embarcações de apoio, a gente tem toda a demanda de desmantelamento também, que é um setor que pode ser importante para reduzir esses vales aí da construção, pode ser uma atividade bem importante. A gente tem a questão de manutenção, você mesmo fala que você reinventou o Mauá, né, com a questão da manutenção. Hoje você está aí com um estaleiro cheio de embarcações ali paradas, a gente passa pela ponte, dá para ver. Como é que o Mauá está se preparando para essa retomada da indústria? Bem, João, nos momentos de baixa a gente teve que fazer alguma coisa, né? Porque na década de 70 o engenheiro virou camelô. Na década de 2015 o engenheiro virou Uber, né? Sempre você pega um Uber, se você for para dentro do estaleiro Mauá, o cara já começa a falar assim, poxa vida, eu trabalhei lá. Geralmente vai acontecer isso. Então, como é que a gente fez? Muita gente saiu da indústria, né? E a gente começou a segurar esse pessoal através de reparo. Não teve jeito. Existem estaleiros de reparo aqui, a Renave, outros. Então, a forma de sobreviver foram com o estaleiro fazendo reparo. Mas a gente foi se preparando justamente para que a demanda que viesse em seguida, a gente pudesse, de novo, estar pronto. Então, hoje, por mais que a gente ainda tenha esse gap, a gente vai sofrer um pouquinho no começo, mas vai ser muito mais fácil do que foi lá na década de 2000, né, que você praticamente estava com uma lacuna muito grande. Hoje não, a lacuna é pequena, a gente consegue, né, com os novos navios aí da Transpetro e mais demandas da Petrobras, principalmente de FPSOs, módulos, a gente vai conseguir, e a vantagem é que hoje você não está só concentrado no Rio de Janeiro, você tem o Brasil inteiro com capacidade para fazer. E um detalhe aqui para falar sobre a competência da indústria naval brasileira, eu lembro de uma história do ano de 2005, né, quando ela falou que estava aqui grávida. Em 2005 a gente teve, eu já contei essa história uma vez, lá no estaleiro Mauá, o diretor de engenharia da Noble Drilling,
e chegou lá com um grupo de engenharia dizendo que queria fazer o projeto Noble Pole Wolf. Quem lembra aquela plataforma que ficou, aquela que foi na ponte, lembra? Queria fazer em 36 dias. Nós, na época, o Mauá tinha um grupo de 300 engenheiros. Então, a gente fez o estudo e falou, olha, esse projeto só dá para fazer em 90 dias. O olhar dele para a gente foi tipo assim, esses caras não sabem o que estão falando. Foram embora, e uns 4 meses depois, eles me ligaram e falaram assim, tem como você dar um pulinho aqui em Pascagoula? Não sei se alguém conhece esse lugar no planeta. Conhece, né? Tá bom, eu fui lá em Pascagoula, lá no final do Mississippi, onde o estaleiro, a entrada do estaleiro era um cara e um cachorro, e uma cancela. Só que lá nos Estados Unidos é assim, né? O pessoal chega com a sua ferramenta para trabalhar. E os Estados Unidos estava fazendo o mesmo projeto. Eles já estavam com 45 dias de obra e não tinham chegado na metade. E falaram, e aí nesse ponto é legal que eles dizem, realmente a engenharia do Brasil sabia o que estava falando. E nós fechamos, eu saí de lá com um contrato fechado, nós fizemos a Pole Wolf aqui, e foi o único projeto da Noble no mundo que acabou no prazo correto. Então, isso aí é uma demonstração de que a nossa competência, seja para fazer navio, seja para fazer obras muito mais complexas, ela não perde para ninguém do planeta. Tá? Se a gente tiver demanda, ou seja, a gente precisa de fomento, não tem jeito. Seja lá na década de 70 com fomento da lei do frete e o conteúdo nacional aí 2000 e alguma coisa, se a gente não tiver isso, fica mais difícil. Mas com certeza a condição nós temos, fácil. A gente faz qualquer coisa, né? O povo brasileiro está acostumado, né? A gente, com toda dificuldade, a gente dá um jeito. Então, imagina se a gente tiver demanda. Então, com certeza, se tiver uma continuidade de serviços, a gente não perde para lugar nenhum do mundo. Obrigado, Ariel. 30 segundinhos só porque vocês nos deram a palavra final, considerações finais. Karine, 30 segundinhos e comandante Jones, 30 segundos de considerações finais. Não, só falar que é sempre um prazer, né, estar nesse ambiente. Eu gosto muito, né. Eu lá no anuário estava repetindo, né, para quem não sabia, para todo mundo saber, que eu digo que eu sou paraoca, né, filha de paraense com carioca. Então, assim, eu me emociono muito quando eu vejo o mapa do Brasil e quando eu vejo que a gente tem muito Brasil para construir ainda, tem muita coisa para ser feita, muita coisa. Então, quando a gente caminha, né, com tudo que a gente vem trabalhando de olhar transição energética, e aí eu queria repetir aqui, transição energética é adição de energia com descarbonização. A gente vai adicionar energia. Então, assim, eu fico muito feliz. E filha de oficial da Marinha do Brasil. Então, também cresci olhando para o mar e aprendendo a olhar para o mar. Então, me sinto muito bem quando eu estou nesse ambiente. Minha graduação eu fiz na época sobre a abertura dos portos, né, da lei dos portos. Então, assim, é sempre uma satisfação falar do mar, da indústria naval, né, de olhar para a ilha fiscal, para o primeiro distrito, né, que o Almirante estava falando, o Rio de Janeiro é muito importante, o Rio de Janeiro abriga o primeiro distrito naval, a Marinha do Brasil, então é sempre muito bom. E eu gosto de dizer, né, não sei de quem né, mas a gente diz que a necessidade faz o homem e a mulher, né? Então, a gente tendo a necessidade, tendo a demanda para atender essa necessidade, a gente sabe construir, a gente vai fazer. Acho que é isso que é importante a gente ter em mente. Obrigada, João. Agradecer muito a todos os organizadores, a todos vocês aqui, foi uma honra estar aqui conversando, a vocês da plateia também, pessoal. Vamos disseminar essas informações nas suas redes antissociais e sociais, vamos disseminar, vamos falar a respeito disso. O Brasil tem que acreditar mais no Brasil. Obrigado. Então, obrigado a todos. Não vou me estender muito não, senão vou ter a orelha puxada aqui do pessoal da organização. Um abraço. Muito obrigada, João Azeredo, também a todos que participaram
desse painel tão importante e rico sobre a indústria naval, que abordou já o nosso próximo tema. A gente vai falar de transição energética.